E informação importante, o Corinthians acaba de sofrer a sexta condenação nos últimos meses pela FIFA. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também do Palmeiras, que decidiu processar o Flamengo. Bora falar também sobre o mês mais importante da temporada pro Flamengo. Para completar, primeira vez de um jogador no São Paulo, Vasco da Gama de olho em atacante da seleção chilena, tem novidades sobre a dívida do Peixe, as últimas do mercado, bastidores, finanças e valores dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que a Portuguesa mandará seus jogos no Campeonato Paulista do ano que vem no Canindé. Tudo porque a reforma do estádio ficou adiada para o segundo semestre, a Luz ainda tenta obter liberações e laudos para início dessas obras. Bora falar também sobre a festa que Neymar vai dar para a filha de 2 anos de idade, a Mavi. Festa avaliada em 4 milhões de reais na cidade de São Vicente, bem próxima a Santos. Já Sérgio Conceição, ex-técnico do Porto, é o favorito para assumir o lugar de Laurent Blanc, como novo técnico do Al Ittihad. Para completar o giro de notícias, contar que Rogério Ceni mais uma vez causou polêmica depois de uma entrevista do seu time Bahia. Ele criticou a ausência de torcedores no estádio do Botafogo, Newton Santos, que sediou a vitória do Botafogo por 2-1 contra o Bahia. Aspas do Rogério Ceni: não consigo explicar o porquê do comportamento do nosso time ser tão diferente em um jogo, contra o Palmeiras e em relação ao outro, esse contra o Botafogo, num estádio praticamente com campo neutro, porque tinham apenas 8 mil pessoas, pouco público, afirmou o Rogério Ceni. A saideira do giro de notícias contar que Odorico Roman deve ser o candidato apoiado por Celso Rigo à presidência do Grêmio. Só para lembrar, Celso Rigo é um dos maiores apoiadores e investidores do Grêmio nos últimos tempos. Preciso falar agora sobre valores de ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Você tem vontade de acompanhar a seleção brasileira nos Estados Unidos, no México e no Canadá? Então segura esses valores. As entradas mais baratas serão na fase de grupos na categoria 4, cuja entrada será de $60 ou R$319. Você não vai encontrar durante toda a Copa do Mundo um bilhete mais barato do que esse. Agora, se você quiser assistir a um dos jogos de abertura, no México, no Canadá ou nos Estados Unidos, já prepare seu bolso. Jogos nos Estados Unidos tem, para abertura, preço mínimo de R$ 2.900 e o preço máximo de R$ 14.500. No Canadá, R$ 1.800, preço máximo de R$ 9.200. No México, R$ 1.900 de preço mínimo, R$ 9.700 de preço máximo. Quero falar agora sobre o Santos, que está perto de uma dívida de R$1 bilhão. Esse número se torna ainda mais assustador diante da incapacidade do Santos em arrecadar bastante dinheiro. As receitas do Peixe nas últimas temporadas na casa de 350 milhões de reais. Informação sobre essa dívida de R$1 bilhão foi divulgada pelo Diário do Peixe, que teve acesso aos resultados de uma consultoria encomendada pelo Santos com a EXA Capital. O valor da dívida hoje do Santos gira na casa dos 940 milhões de reais. São 200 milhões de reais de origem fiscal. Importante dizer também que a dívida do Santos para com o Neymar já ultrapassou 85 milhões de reais. E ela se deve àquele contrato inicial nos 6 primeiros meses do ano, quando o Santos captou um monte de receita com patrocínios, mas não repassou os 17 milhões de reais mensais a que tinha direito o craque santista. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em reforços para 2026, e a Copa do Mundo Sub-20 tem sido alvo de muita atenção do Cruz Maltino. De acordo com o jornal Lance, um atleta que pertence à seleção chilena está na mira do Vasco para 2026. Trata-se de Vicente Alvarez, atacante de só 18 anos de idade, que atua no pequenino União San Felipe, até pelo fato de defender um time pequeno. Imagina-se em São Januário que não se trata de uma operação tão cara. Jogador que tem sido destaque no futebol chileno e aos pouquinhos vai ganhando espaço na equipe principal. Não foram revelados valores e o Vasco também não admite interesse, mas essa é a especulação da quinta-feira. Outro boato que repercutiu nas redes sociais de vascaínos,
a possibilidade de Thiago Mendes estar ganhando R$ 950 mil por mês. Entrei em contato com o dirigente do Cruz Maltino antes de gravar esse vídeo e ele assegurou que essa cifra não existe. Hora de falar sobre uma primeira vez no São Paulo. O tricolor relacionou para o confronto de logo mais contra o Fortaleza o zagueiro Isaac Silva, só 19 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Red Bull Bragantino para jogar no Sub-20. Ele já tem 24 partidas nas categorias de base do tricolor e teve a primeira oportunidade de ser relacionado para um jogo no time de cima pelo técnico Hernan Crespo. Isso tem muito a ver com problemas no sistema defensivo. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco estão machucados e existe a possibilidade de o Isaac Silva se sentar no banco ou até, dependendo do desenrolar da partida, ganhar seus primeiros minutos em campo com o time principal. Investimento feito pelo São Paulo quando da compra junto ao Red Bull Bragantino de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2027. Zagueiro formado na base do Sport, com passagem pelo Red Bull Bragantino e também pelas seleções brasileiras de categorias de base. O Crespo tem gostado bastante da forma como esse zagueiro se comporta, especialmente nos treinos. Também estou curioso para vê-lo jogando no time principal. Hora de falar sobre o Flamengo, que inicia nessa quinta-feira o mês mais importante da temporada de 2025. Você duvida? Então pega essa relação de jogos. São 7 partidas, 3 como mandante, 4 como visitante, que vão decidir o futuro do Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores da América. Partida dessa noite no Maracanã, 20h30, contra o Cruzeiro. Uma vitória do Flamengo praticamente elimina o Cruzeiro da disputa pelo título, isso porque o rubro-negro abre 7 pontos de vantagem para o Cruzeiro e ainda fica com um jogo a menos. Depois desse confronto, o Flamengo visita o Bahia, domingo. Na sequência, em 15 de outubro, depois da data FIFA, tem Botafogo e Flamengo, outra vez o Flamengo como visitante. A partir do dia 19, só pedreira. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o jogo do líder contra o vice-líder. No dia 22 de outubro, novamente em casa, tem Flamengo e Racing, partida de ida das semifinais da Libertadores da América. No intervalo entre o jogo de ida e de volta do Racing, tem um confronto contra o Fortaleza no Castelão, marcado para 25 de outubro. O jogo da volta contra o Racing acontece em 29 de outubro. Uso o espaço para comentário para dizer quantos pontos o Flamengo faz nessa sequência de jogos e se passa pelo Racing. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar o Flamengo. Motivo: naquela ida do rubro-negro à Justiça do Rio de Janeiro, pedindo bloqueio das cotas relacionadas a direitos de transmissão a que a Libra repassaria para seus clubes nesse mês de setembro. R$77 milhões deixaram de entrar nos cofres de 9 clubes, tudo porque o Flamengo é contrário à divisão prevista no acordo entre Libra e seus times, e o Flamengo acabou resolvendo recorrer à Justiça. Dá uma olhada no que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou. Abre aspas para ela: nós vamos buscar na Justiça uma indenização para o prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Nossos advogados já estão estudando o caso. Não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo. Leila Pereira foi além e completou da seguinte maneira, abre aspas: se a atual gestão do Flamengo acha que por meio dessa ação na Justiça do Rio conseguirá mudar o acordo assinado pelo presidente Rodolfo Landim, pode tirar o cavalinho da chuva. O Palmeiras não fará qualquer concessão, nem reabrirá um assunto que já foi discutido exaustivamente e está encerrado. Se faltava alguma coisa para que Flamengo e Palmeiras se tornassem ainda mais rivais depois de anos competindo por títulos de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ainda tem essa treta pública entre presidentes que vai se tornar um caso na Justiça. E nessa questão, você está do lado do Flamengo ou do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que foi condenado pela 6ª vez nos últimos meses pela FIFA. O novo caso tem a ver com o Charles, volante contratado na temporada passada do Midland da Dinamarca. O Corinthians foi condenado pela FIFA ao pagamento de €1 milhão ou R$6.200.000. Queria te explicar como é que foi feita essa operação. Quando o Corinthians o comprou, prometeu fazer o pagamento em 3 parcelas. As 2 primeiras parcelas de €400 mil cada e a última maior de €800 mil. Foi justamente essa última parcela que o Corinthians não pagou.
E aí, além dos 800 mil euros, a FIFA estabeleceu 200 mil euros de multa, por isso, esses 6 milhões e 200 mil reais. Importante registrar que o Corinthians ainda terá de arcar com mais 85 mil euros referentes às custas processuais. É óbvio que o Corinthians vai mais uma vez levar esse caso para a Corte Arbitral do Esporte. É a forma que o Corinthians tem encontrado para ganhar tempo antes de efetuar o pagamento. Mas a situação é importante. Toda vez que você leva o caso para a Corte Arbitral do Esporte, em geral você perde e aí depois acaba pagando com mais juros e multas e aquela coisa toda. Antes dessa questão envolvendo Midland e Charles, o Corinthians já tinha tido outras 5 condenações recentes na FIFA. E já são 2 decisões definitivas na Corte Arbitral do Esporte, somando mais de 86 milhões de pendências já definitivas. Se a gente incluir também todos os outros processos na FIFA, que já foram dados como ganhos de causa, importante registrar só para você entender. A FIFA decide em primeira instância, e aí a Corte Arbitral do Esporte ratifica, em geral, a decisão da FIFA. São 6 condenações da FIFA contra o Corinthians em primeira instância e 2 condenações definitivas na Corte Arbitral do Esporte. Na FIFA, esses 6 processos já acumulam 135 milhões de reais de prejuízo para o Timão. Na Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, já são mais de 85 milhões de reais. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Use espaço para comentário, para deixar sua opinião, já aperta o like para ajudar a gente e não esquece de compartilhar esse vídeo também. Beleza? Nos encontramos. Tchau!